pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E a gente está dando continuidade a essa série Mais Próximos de Deus. Nesse vídeo de hoje eu vou falar da prática, né? O que a gente tem que pôr em prática para se aproximar de Deus. Mas antes eu quero contar um pouco mais da minha história para vocês. Bem, eu passei por um período bem complicado na minha vida, que eu estava bem debilitada, né? Espiritualmente falando, ou seja, eu comecei a duvidar de Deus, comecei a duvidar de Jesus Cristo. Por quê? Porque a gente vê muita coisa ruim no mundo, né? Então, tudo que a gente consome hoje são notícias que não são agradáveis, são coisas que a gente sente na pele, são pessoas ruins, são pessoas boas que estão morrendo. Então eu comecei a pensar, poxa, o quão sacana Deus é que deixa seus filhos aí sofrerem, né? Poxa, por que ele não faz nada para ajudar alguém? Por que ele não interfere né? Pessoas inocentes morrendo e tal. E todos esses tipos de pensamento me começaram a fazer a minha fé esfriar. E aí eu comecei a parar de orar, eu comecei a parar de estudar a Bíblia, eu comecei a parar de adorar, de cantar louvores, eu comecei a olhar a vida com uma perspectiva muito pesada, uma perspectiva que ninguém presta, numa perspectiva em que todos os seres humanos não prestam, que nós somos praga, numa perspectiva que eu não prestava, que eu era inútil, numa perspectiva em que tudo que eu fazia não tinha valor, não agregava valor para a humanidade, para as outras pessoas, para minha família, para mim. Então essa perspectiva, essa visão começou a trazer o que a gente viu no vídeo sobre gratidão, que é a lei da atração. Você atrai aquilo que você está falando, aquilo que você está dizendo, aquilo que você está emitindo para o universo. E como eu só emitia coisas negativas a meu respeito, a respeito do meu relacionamento, a respeito da minha vida financeira, a respeito de qualquer coisa, eu estava numa atmosfera tão negativa que eu só atraía coisas ruins, porque eu não podia ver outras coisas, porque a minha visão, né, só captava isso. Um exemplo claro para ficar mais claro como que é isso na prática. Se eu fosse sair, eu saía na rua e eu só via lixos, entulhos e coisas ruins, em vez de ver árvores, animais, pessoas sorrindo, né? O meu campo de visão só estava focado para as coisas ruins. Outro exemplo prático é aquela coisa, você fala assim, eu vou comprar um carro rosa, porque ninguém tem um carro rosa. Aí você sai na rua e começa a ver um monte de carro rosa. Aí você fala, mas ninguém tinha. Mas é porque você mudou a sua ótica, tá? Você passou a focar em algo e é por isso que você encontra. E foi nesse período de voltar a estudar que eu decidi estudar a palavra com mais afinco, para poder estudar mesmo a Bíblia e saber contextos históricos, científicos, de várias fontes, com vários tipos de autores, com várias pessoas que falam, para a gente poder criar um debate e eu poder criar minhas próprias opiniões, porque essa série ela é baseada a partir das minhas próprias opiniões, das minhas próprias vivências com que eu passei, né? E aí eu aprendi que nós somos testemunhas e que tudo que acontece no mundo, todas as coisas que acontecem no mundo acontecem porque nós seres humanos somos livres, temos livre arbítrio. Deus não tem culpa se você ou o seu irmão do lado ou o seu vizinho decidiu cometer um crime, decidiu matar uma pessoa. Deus não tem culpa disso, porque o culpado é você que decidiu, você que tomou as suas escolhas e as escolhas infelizmente por um caminho errado. E aí quando você entende que Deus não tem culpa, que Ele vai te amar incondicionalmente, independente do seu tipo de pecado, porque um pai ele não para de amar seu filho,
por causa do seu pecado, você começa a entender que você está aqui como testemunha da palavra dele, como testemunha das coisas que estão acontecendo e que virão acontecer. E aí você passa a entender que o seu papel aqui é falar do amor de Cristo, falar sobre Jesus, falar sobre a vinda dele, falar sobre o reino dos céus, falar sobre as bênçãos dele e também instruir as pessoas para que elas também possam seguir um caminho melhor. Mesmo que essas pessoas não queiram aceitar Cristo como Salvador da sua vida, mas que elas possam entender que existe um caminho que te leva à destruição e existe um caminho que te leva a um lugar melhor como pessoa, que te evolui como pessoa, né? E aí a pessoa decide qual desses caminhos ela vai querer seguir. Em Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aí, com isso em mente, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a orar de novo. Eu comecei a agradecer pelas coisas que eu tenho. Eu comecei a estudar a Bíblia novamente, né? Estudar é muito importante, você sempre tem que estar estudando. Eu comecei a adorar a Cristo, né? Então, eu ponho música e escrevo poesias e tudo, de uma forma de adorar a Cristo. E isso vai criando a conexão que a gente precisa para com Deus, né? Só que, gente, não é fácil não. A prática, ela requer ali dedicação, ela requer que você faça isso todos os dias. E eu confesso, viu? Às vezes eu tô dormindo, às vezes eu vou dormir, aí eu esqueço que eu tinha que orar, e eu começo a orar deitada. No fim, eu nem sei se eu disse amém, o que eu falei. Mas eu sei que a gente vai melhorando com o tempo, com a prática, a gente vai construindo uma rotina, vai construindo uma coisa que a gente se consolida com aquilo, né? E tem me feito bem? Sim, tem me feito muito bem. Se não fosse isso, se não fosse essa perspectiva, se não fosse eu ter mudado de perspectiva e ter passado a olhar de uma outra forma como Deus tem trabalhado nas nossas vidas como humanidade, eu acho que hoje eu não estaria aqui para contar para vocês, porque eu provavelmente teria acabado com a minha vida, porque eu estava no fundo do poço. Mas aí eu vi a luz. E qual foi a luz? A luz foi a aproximação com Deus. E eu consegui isso mudando a perspectiva. E talvez você precise disso também. Mude sua ótica. E aí eu aprendi muitas coisas. Por exemplo, as 5 linguagens do amor. Tá aqui também no link da descrição o livro para vocês poderem ver. Uma das 5 linguagens do amor é o ato de serviço. Sabe, quando você se sente feliz, você se sente realizado, você se sente útil. Olha só, tudo isso são coisas importantes para você ter uma autoestima, para você se sentir capaz quando você serve outra pessoa. Então eu passei a olhar como eu poderia servir outras pessoas, como eu poderia servir como um amigo, como companheiro, como orientador, entre outras coisas. Você simplesmente serve a pessoa, doa o seu tempo, doa alimentação, você passa a ser útil porque você está fazendo algo pelo outro, né? Isso é muito bonito. E também gera os elogios, os agradecimentos que fazem você se sentir a pessoa mais importante do mundo. E isso faz você entrar numa outra categoria, que é a categoria da pessoa que é útil, porque a pessoa que é útil, ela não se sente incapaz. E quando você não se sente incapaz, você desenvolve uma mentalidade positiva. Isso é super importante, porque com a mentalidade positiva você consegue seguir em frente, você não fica sem esperança, você não fica sem ânimo, você não fica sem fé. Resumindo, então, o que é a prática? Você precisa estudar sempre, você precisa orar constantemente para ter intimidade com Deus,
Você precisa falar sobre o amor e os ensinamentos de Jesus Cristo. Você precisa ajudar as outras pessoas. E é necessário também desenvolver atitudes, obras, ações que reforcem a sua fé. Bem, e por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham compreendido um pouco como que é a prática, né? Que é você ter que se dedicar mesmo. É como se você estivesse numa faculdade, que você tem que estudar todos os dias para ganhar o diploma. E o seu diploma vai ser a salvação, caso você aceite a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha com um amigo e a gente se vê no próximo vídeo.